Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Alex Pereira, ou Alex Poatan, atual campeão peso médio do UFC. E por que eu vou falar dele? Porque recentemente teve a luta do Glover Teixeira no UFC 283, o UFC Rio. O Poatan tava junto, o Glover acabou ali sendo derrotado na disputa pelo cinturão meio pesado e o Poatan já deu uma olhada ali pro Jamal Hill, né, porque agora ele é o campeão meio pesado, quem sabe o Poatan não pode subir no futuro, então já teve ali muitos comentários do pessoal especulando sobre isso e eu quero falar aqui sobre os possíveis próximos adversários do Poatan e dar aqui a minha visão, né? O que seria o ideal e tal, até favoritismo, né? Um chute. Então, vamos lá. Quais são os próximos adversários possíveis para ele? Os mais possíveis, que inclusive ele falou em entrevista recente, né? É claro que é o Adesanya, que é o ex-campeão peso médio, né? A revanche entre eles. Eu acho que é a luta mais comercial de todas, isso acho que não tem nem discussão, né? O segundo oponente possível ali seria o ex-campeão também, Robert Whittaker, né? Isso são os dois caras possíveis que o próprio Poatan citou. Teria um terceiro nome ali, que é o Chimaev e tal, mas a gente ainda não sabe se o Chimaev vai subir de vez pro peso médio e tal, e também seria muito estranho pular ele na frente de Whittaker e de Adesanya, né? Mas não deixa de ser um nome bastante falado ali. E tem agora esse quarto nome, que é o Jamal Hill, né? Que é o cara campeão meio pesado, que venceu o Glover, que é o cara da equipe do Poatan, e poderia ter aí, quem sabe, essa vingança. Aliás, até o Prochazka também venceu o Glover, também poderia, quem sabe, no futuro ter Poatan e Prochazka. Então eu vou falar sobre esses quatro nomes. Vamos falar de Adesanya primeiro, Whittaker, Chimaev e, por último, o Jamal. Então, vamos começar com a Adesanya. Bom, essa é a luta mais provável de todas, né? A revanche com a Adesanya, pelo cinturão. A gente já tem o Poatan vencendo de 3-0, né? 2-0 no kickboxing, 1-0 no MMA. É uma luta que eu acho muito interessante. Por quê? Porque não foi uma luta fácil essa que o Poatan ganhou no UFC, né? Ele perdeu a maioria dos rounds na visão dos juízes e na visão da maioria das pessoas, né? E então seria uma luta ainda equilibrada, esse é o ponto. Eu não tô dizendo que o Poatan seria favorito ou zebra, estou dizendo que ainda tem sim equilíbrio, né? Apesar de estar 3-0, na hora ali da luta, tem sim qualidade de um nível absurdo dos dois lados que dá para ter uma luta interessante. Aliás, eu acho que a mesma coisa que eu falei para Davidson e Brandon Moreno, que eles podem lutar 10 vezes, que só tem luta boa, eu acho que é a mesma coisa de Adesanya e Poatan, né? Se tiver aí 30 lutas casadas entre eles, vai ter show toda a luta. Não tem jeito, são dois caras muito bons, não tem como sair luta ruim. Então, eu acho que é uma luta muito interessante e nas bolsas, se eu não me engano, continua a mesma coisa da primeira luta, né? O Adesanya continua favorito, mas a margem está menor, né? E lembrando que questão de favorito e zebra vai mudando conforme anúncio de luta, conforme passam os dias, então pode ser sim que o Poatan passe a ser favorito. Mas lembrando, para você que confia na vitória do Poatan, é melhor que ele seja zebra, porque paga mais. Eu, particularmente, já falei isso e vou repetir aqui, eu vou apostar no Poatan numa revanche, por mais que eu tenha, às vezes, algumas dúvidas e tal, eu vou acabar apostando porque foi o que eu fiz na primeira luta, deu certo, né? Então, por que eu vou mudar? Mas, vamos então pro próximo adversário possível, que é o Robert Whittaker. Bom, essa luta também acho uma baita luta, mas, para o Poatan em si, eu acho que é uma luta mais perigosa do que o próprio Adesanya. O Adesanya é um cara que ele já conhece muito bem, a luta basicamente rola ali na trocação, por mais que não role na trocação, os dois se equilibram no resto, então beleza. Agora, com o Whittaker é realmente um estilo diferente. O próprio Whittaker já tinha dito, né, que o estilo dele contra o Adesanya realmente não casa muito bem, que é uma coisa que eu já tinha falado várias vezes aqui, né? E o estilo dele, o Whittaker, ele mesmo disse que é melhor contra o Poatan do que contra o Adesanya, né? E por quê? Porque o Adesanya é um cara muito contragolpeador, né? Basicamente é o estilo dele, é movimentar, girar e contragolpear, manter aquela distância dele e tal. Então o Whittaker, que é um cara que precisa avançar para bater e tal, ele acaba sempre avançando e caindo no contragolpe do Adesanya. Então o jogo dele, basicamente, o jogo do Adesanya meio que anula, né? Ele serve ali como um antídoto pro jogo do Whittaker, basicamente é isso. Já no caso do Poatan, o Poatan é um cara que é muito bom contragolpeando, mas geralmente ele anda para frente também, tenta colocar pressão, tenta ser agressivo. O Whittaker pode aproveitar mais essas aproximações ali do Poatan para tentar entrar nas quedas dele, né? Então, o Poatan que bate muito forte também, o Whittaker pode aproveitar esse timing para tentar derrubar, né? Enfim, o Whittaker é bem melhor do que o Adesanya no timing das quedas, na efetividade ali e tal. Inclusive, foi o que ele fez na última luta contra o Adesanya. Então, tem um pouco mais de perigo ali. Mas também vale lembrar que aí no caso da trocação, apesar do Whittaker ser muito bom, não é melhor que o Adesanya.
Então também o Poatan pode acabar encontrando ele no meio do caminho ali, conectar um golpe muito duro e o Whittaker não aguentar. Pode até se discutir se o Poatan seria favorito ou não contra o Whittaker, né? Eu particularmente acho que seria bem equilibrado. Na verdade eu tenho até as dúvidas, né, até agora se eu colocaria ele como favorito ou não. Acho uma luta bem difícil, mas enfim, né, não tenho certeza ainda para dar palpite, desculpa, não consigo chutar aqui. Talvez, eu acho que nas bolsas o Whittaker seja leve favorito, mas enfim. Vamos pro Chimaev. O Chimaev, talvez, questão de jogo, seja o mais arriscado pro Poatan. Por quê? Porque o jogo dele é 100% luta agarrada. Ah, mas ele tem trocação e tal, não sei o quê. Tem a trocação dele ali, que não é ruim, é um cara guerreiro e tal, mas o jogo dele, ainda mais para um cara contra o Poatan, seria 100% ali luta agarrada. Porque ele já arriscou contra o Durinho na trocação e não deu muito certo, né? Apesar de ter vencido a luta, ele tomou muito golpe ali. Então, contra o Poatan, eu acho que ele nem arriscaria. Então, se considerar que o Chimaev lutaria só luta agarrada com o Poatan, talvez ele seria o adversário mais perigoso para o Poatan. Mesmo ele sendo um meio médio, que subiu e tal, não sei o quê, e o Poatan praticamente ser um meio pesado, eu acho que até nas bolsas é provável que o Chimaev fosse o maior favorito, porque ele basicamente não tentaria trocar com o Poatan e ia só ficar nessa pressão de tentando derrubar e tal. Mas eu acho que ainda tem uma vantagem pro Poatan, que é o tamanho. O Chimaev não é pequeno, mas o Poatan é gigante e é muito forte. Então, talvez, se o Poatan, numa eventual luta com o Chimaev, focasse realmente na defesa das quedas, na levantada, na isometria, né, se preparar até fisicamente, né, para fazer tanta isometria e tal, eu acho que dá para fazer uma luta dura ali, mas eu, dando a minha opinião aqui, questão de jogo, realmente eu acho que é o jogo mais chato pro Poatan. E indo pro Jamal, que é o atual campeão meio pesado, a gente tem um cara que leva sim perigo pro Poatan. Lógico, né? Não adianta, como muitas pessoas falaram, que vitória garantida ali e tal. Não existe vitória garantida em nenhum esporte de combate, né? Mas, claro, é um jogo que favorece o Poatan, porque o Jamal basicamente é trocação, né? Só que tem alguns detalhes aqui do porquê a luta acaba sendo perigosa. Eu acho que o Poatan seria favorito, tá? Já adianto aqui, eu acho o Poatan favorito contra o Jamal. Só que o Jamal tem algumas qualidades, né? Ele não é um trocador muito desatento, assim, né? Um cara que vai simplesmente tomar um contragolpe a outro e acabou, né? Ele mantém muito bem a distância, tem golpes extremamente pesados, então você não pode errar muito na frente dele. Se você errar, você vai pagar caro por isso. Ele tem poder de nocaute nas duas mãos, ele aguenta a porrada, né? Aguenta o tranco ali, e ele é bem cauteloso, né? Ele controlando a distância ali, por mais que o cara venha pra cima e tal, ele sempre recua, né? Ele tem aquela característica de, quando tomar o golpe, né, que o Makhachev tem, né, de dar aquele passo pra trás. Ele não precisa necessariamente esquivar ou bloquear. Quando ele vê que o cara vai bater um golpe que seja, ele já dá um passo pra trás. Então, ele evita bem, e quando ele faz isso, geralmente ele joga golpe ainda, e golpe perigoso, né? Já nocauteou, inclusive, dessa forma, né? Saindo de golpe e jogando cruzado. Então, ele é um cara que tem, sim, alguns riscos ali pro Poatan, mas não dá pra comparar, né? A técnica do Poatan com a do Ryu, e talvez o Ryu tenha o mesmo punch do Jamal, mesmo o Jamal estando no meio pesado e o Poatan descendo de peso, ou talvez o Poatan tenha, sim, mais punch até do que o próprio Jamal. Então, eu acho que na luta ali dos dois, vai ser na praia do Poatan. Então, por mais que seja na categoria de cima, eu conseguiria, sim, colocar o Poatan como favorito. Então, basicamente, de 4 adversários, a gente tem de tudo, né? Tem o campeão meio pesado, que o Poatan, na minha visão, pode, assim, ser favorito. Tem a revanche com a Adesanya, que nas bolsas, por mais que o Adesanya fique levemente favorito, eu ainda acho que é bem discutível, então também dá pra ver, claro, é natural o Poatan como favorito. Com o Whittaker, já é uma luta que fica um pouquinho mais complicada, talvez o Whittaker um pouco favorito, mais por conta do grappling. E o Chimaev, que é o cara que nem é peso médio, assim, né, atualmente, oficial ali, não tá ali fazendo lutas. Incrível que pareça, o cara, na teoria, né, que tá vindo da categoria de baixo mais fresco, acho que seria o jogo mais arriscado pro Poatan, mas, como eu disse, acabei de falar, por conta de jogo, né, realmente é um cara que usaria só a luta agarrada. Então, talvez ficaria um pouco ruim pro Poatan, mas é aquela coisa, né, uma ajoelhada bem conectada ali, numa tentativa de queda, a força e o tamanho, a envergadura, enfim, tem muitas características ali pro Poatan. Então, é isso, né, vamos ver qual a próxima luta. Se for pra chutar aqui, eu acho que fecha a revanche com a Adesanya, e o Poatan vencendo a Adesanya, quem sabe ele não sobe pro meio pesado. Eu acho que seria muito legal o Poatan vencer a Adesanya, subir pro meio pesado e se tornar um campeão duplo, né? Seria, assim, uma história perfeita pra ele. Eu acho que seria bem legal. E ele vencendo o Jamal, por exemplo, ele poderia pegar o Prochazka depois, né? É claro que não vai acontecer de imediato isso, mas independente se for o Jamal ou o Prochazka o campeão lá em
cima. Eu acho que seria muito legal ele lutar com os dois que lutaram com o Glover e, se possível, vencer eles, né? Imagina que história fantástica o Poatan vencendo o próprio Adesanya numa revanche e vencendo esses caras que venceram o Glover, né? Então, o Poatan tem um futuro aí que, independente de vitórias ou não nessas lutas todas, né? Ele tem muita luta boa pra fazer, né? E é legal ver como o público em si também tá empolgado e feliz de ver o Poatan em atividade, né? Então, vamos ver o que o UFC vai fechar pra ele na próxima luta, vamos ficar de olho, mas comenta aqui embaixo, desses 4 adversários, quais vocês acham que faz na escala aí, né? O mais fácil até o mais difícil, né? Desses 4 adversários, quem você acha que o Poatan venceria? Então coloca aí, eu acho que o Adesanya é o mais fácil, depois o Whittaker, depois o Chimaev, depois o Jamal, enfim. Coloca a sua ordem aí, chuta a sua ordem aqui embaixo pra todo mundo saber. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!